Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Então, quando você tem a felicidade de conquistar um emprego, ou então você tem a necessidade de adquirir um, o primeiro passo a ser tomado é justamente a formalização desse contrato de trabalho. É ali que vai ser estabelecido o vínculo jurídico entre o empregado e o empregador e vão ser definidas as obrigações que as partes vão ter que seguir. A nossa CLT, no artigo 442, define o contrato de trabalho da seguinte maneira. Após a leitura desse artigo, a gente vai partir para a classificação do contrato de trabalho, justamente para ficar mais fácil a compreensão sobre o contrato que você, se der tudo certo, vai conquistar. Bom, iniciando aqui na classificação quanto à forma, a gente vai começar pela parte tácita, que seria justamente uma relação onde as partes, em momento algum, pararam para debater como seria aquela relação deles. Eles não fizeram nenhum acordo, mas se você parar para observar a realidade, verá que há sim uma relação trabalhista entre eles. Existe uma parte que trabalha para a outra, mediante remuneração, de forma pessoal, de forma subordinada e de forma não eventual. A segunda classificação quanto à forma seria o contrato de trabalho expresso. Esse se divide em dois subgrupos, que seria o contrato verbal ou o contrato escrito. Vencida a classificação quanto à forma, agora vamos conversar sobre a classificação quanto ao tempo do contrato de trabalho. Seguindo aqui na classificação quanto ao tempo, a gente vai iniciar sobre o contrato por tempo indeterminado, que é o contrato mais comumente utilizado pelas empresas, que seria você com a sua carteira e com o contrato assinados durante tempo indefinido, que seria justamente pelo tempo em que a sua relação com o seu empregador fizer sentido, ou seja, enquanto você não pedir a sua rescisão ou enquanto você não for demitido. Nesse caso, você tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Isso inclui 13º, férias, o tempo do seu intervalo de descanso no almoço e o tempo de descanso entre o final da sua jornada e o começo da sua jornada no dia seguinte. Seguindo aqui, vamos para o contrato por tempo determinado. Esse é como se fosse uma exceção à regra, porque ele não é comumente utilizado, e por isso a CLT define três modalidades que ele pode ser utilizado. A primeira seria o contrato de experiência, que é um período de até 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90. Geralmente esse período é aquele quando a gente entra na empresa e fica como se fosse um teste para ver se vamos seguir na empresa. Mas lembrando que esse período é de até 90 dias, não precisa ser exatamente 90 dias. Então, se a empresa entender que em menos tempo do que isso você já pode virar um funcionário deles, efetivo, sem ser um contrato de experiência, não tem problema. Se definir que em 30 dias você vai aprender bem, vai conseguir se integrar na empresa, não tem problema. Mas pode ser de até 90 dias, sendo prorrogáveis por mais 90. A segunda modalidade seria quando a atividade da pessoa é transitória. Por exemplo, um pintor. Foi definido que o pintor vai demorar 3 meses para realizar toda a pintura daquela empresa. Não tem problema. Essa segunda modalidade pode ter duração de até 2 anos, sendo possível prorrogar por mais 2 anos. Mas lembrando, se for prorrogado mais de uma vez, mesmo que no período menor do que de 2 anos, esse contrato vai virar por tempo indeterminável. O outro modelo, esse seguindo a mesma regra dos 2 anos, seria quando a atividade da empresa é transitória. Então, um exemplo muito comum utilizado seria o de circos ou de empresas de eventos, que, por exemplo, faz uma festa em Porto Seguro, foi contratado por aquele tempo de 2 meses, 3 meses, e após isso acabou, o evento ali encerra. Tudo bem até aqui, pessoal? Antes da gente seguir, eu gostaria de informar que caso você tenha ficado com alguma dúvida no decorrer desse vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal,
Não precisa ter vergonha, é só entrar em contato com a gente nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro que você tenha ficado com dúvida e relatar a sua questão. A gente vai tentar te responder o mais breve possível e da forma mais didática possível também, para te auxiliar. Então, seguindo aqui, a gente vai conversar agora sobre as características que são necessárias para que o contrato de trabalho tenha validade. Pessoal, deixei uma imagem anterior a esse segmento com todas as regras certinho, para caso você queira anotar, para sua melhor memorização e também para ficar mais fácil a visualização, já que são bastante nomenclaturas e regrinhas. Então, vamos seguindo. Em primeiro lugar, seria a subordinação. A subordinação seria justamente essa relação entre o empregado e o empregador, onde existe uma atividade de dependência por parte do empregado com relação ao empregador. Então, nesse sentido, teria, por exemplo, um controle de horário, uma frequência que seria controlada e demais regras estabelecidas pelo empregador. A segunda seria a habitualidade, que seria exercer esse seu trabalho de forma contínua. Seguindo agora, seria sobre a onerosidade, que é justamente o salário, aquele famoso salário que a gente recebe no finalzinho do mês, ou então pode ser acordado no início, mas seria esse trabalho remunerado. Você vende o seu tempo e seu serviço e recebe por isso. A outra situação seria a pessoalidade, que é assim, o seu trabalho tem que ser feito por você. Não pode ter um terceiro exercendo o seu trabalho, você não pode ser substituído. Vai ser sempre de forma pessoal, feito por você. E por último, tem que ser uma pessoa física. Nesse sentido, não pode ser uma pessoa que tenha um MEI ou seja PJ, uma pessoa jurídica. Pessoal, a gente gostaria de trazer também uma novidade que a reforma trabalhista trouxe, que é um novo modelo de contrato de trabalho, que seria o contrato de trabalho intermitente. Então, nesse caso, existe um empregado, ele possui todos os direitos e benefícios trabalhistas, porém ele não cumpre uma das regras que eu comentei anteriormente, que é necessário para a validade do contrato, mas ainda assim ele é considerado um empregado. Essa regra, que acaba não cumprindo, é a da habitualidade. Então, ele pode ser chamado por dias, horas, meses, e apesar de ele não cumprir essa regra, ele segue com todos os benefícios possíveis trabalhistas. Então, seria isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter nos beneficiado com o seu tempo. A gente torce para que você tenha gostado e qualquer dúvida ou sugestão, não se preocupe, é só vir até nós e nós vamos te acolher com o maior prazer.